Hi and welcome. Are you ready to learn a new verse today? Tá pronto para aprender mais um versículo hoje? So let's go. Então vamos lá. If you need wisdom, ask our generous God, and He'll give it to you. James chapter 1 verse 5. Será que você já ouviu esse versículo? Ó, se você precisa de sabedoria, peça ao nosso generoso Deus e Ele dará a você. Alright? Só que vamos aprender isso aqui devagarzinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso vocabulário. Nos vídeos anteriores a gente já trabalhou essa questão if you, que é uma if clause, tá? Toda vez que eu tenho uma frase que começa com if, nesse caso que é o primeiro condicional, ele vai ter um verbo no presente e nós vamos ter uma outra frase com o verbo no futuro. Alright? Então aqui, por exemplo, if you need, já falando aqui dos verbos aqui na caixinha, o verbo need, precisar. Need. Então, se você precisa de sabedoria, e o de aqui tá embutido, tá? Se você precisa sabedoria, essa é a tradução ao pé da letra. Para o português, a gente vai colocar de sabedoria. Então, se você precisa de sabedoria, olha lá depois, tem a vírgula, tem uma frase complementar aqui, entre vírgulas, tá? Uma frase adicional, e depois tem a continuação. Se você precisa, Ele dará a você. E tá lá o nosso futuro. Will give. Give, olha aqui no nosso verbinho, o verbo dar. Então, dará. Give it, a sabedoria. Dará a sabedoria a você. E toda vez que eu tenho esse will antes do verbo, o verbo vai estar no futuro. Então, se você precisa, ele dará. Aí você pede, tem essa outra informação, pede. Olha lá, verbo ask. Ask. Pede e ele dará a você. Alright? Bem complexo, né? Mas é muito comum essa estrutura, tá? Porque é uma condição. Primeiro você precisa de uma ação para depois ter uma reação. Você precisa de uma ação para depois ter uma resposta. Alright? Então ali, vocabulário, vocabulary, if you, se você. Se fosse if I, se eu. If she, se ela. Tá bom? Então lá, wisdom, sabedoria. Lembrando que a gente está tendo 31 dias de leitura de provérbios, hein? Se você quer melhorar o seu listening, seu speaking, participe. Tem uma playlist só com a leitura de provérbios também, se você precisar. Vou deixar aqui no card para você. Olha só que palavrinha legal. Generous. Generous. Generoso, né? Generoso. Olha o finalzinho. Não cometa o erro de falar generous. Lê igual ao português. Esse os no final vai ser us. Generous. Generous. Generous God. Deus generoso, tá? Em inglês, os adjetivos, eles são na frente, tá? Generous God. Great God. Good God. Amazing God, tá? Sempre vem na frente. To you, pra você, a você. Alright? Vocabulário bem simples, bem tranquilo. Lembrando que, olha só, aqui é o livro de Tiago, tá? Só que aqui, a carta, né, de Tiago. James, não vai ser Tiago, vai ser James. É aí a tradução do nome. Alright? Se você já gostou, deixa o seu like aqui. Mas se você quiser continuar, fica aqui comigo porque tem a parte 2 com um texto bem maior. Antes da gente ir pra lá, vamos ler comigo novamente? If you need wisdom, ask our generous God, and He'll give it to you. James 1:5. Very good. É muito bom você repetir. Então vamos avançar? Olha só. Uau! Mas muita coisa aqui. Opa, deixa eu me ajeitar. Mas muita coisa aqui você já vai saber, tá bom? Achei. Então, vem aqui comigo. Olha só. Vocabulary. If any of you. Mudou um pouquinho, tá? Lara, if you, né? If any of you. Any of you. Olha só o linking, ó. Any of you. Algum de vocês, ou se qualquer
um de vocês ou algum de vocês. Então vai entrar, quando a gente usa any, anybody, somebody, vai entrar assim, a gente não sabe quem. Então por isso que o verbo vai ter o S como se tivesse se referindo a uma pessoa que não seja eu, você uma terceira pessoa, uma pessoa desconhecida. Então o verbo vai estar com o S, tá? If any of you lacks wisdom, tá? E o que esse verbo quer dizer, lacks? A gente já viu lá no Salmo 23, I lack nothing, eu não tenho falta de nada, tá? Ou nada me faltará. Lacks é o verbo, olha só, tá aqui no quadradinho de baixo. Lacks é o verbo ter falta. Então aqui, se algum de vocês tem falta, alright? Fica assim na tradução, mas é o verbo ter falta. Então, se algum de vocês tem falta de sabedoria, you should ask God. Aqui também tá um pouquinho diferente porque é a NIV, New International Version, aqui, tá? You should ask God. Então, esse should é um verbinho modal, tá? Que sempre precisa de um outro verbo. Então, você já conhece o ask God, peça a Deus, tá? Então, ali o should, ele é um modal que vai adicionar aqui uma recomendação. Então, you should ask God. Você deveria pedir para Deus. Se você não tem, ó, você devia pedir para Deus. It's a recommendation, uma recomendação, tá? You should ask God. E tá vendo? Como é você que deveria, e tem o should ali, não tem S depois de um modal, tá? Mas aqui no caso é you, não iria precisar. Lá em cima sim, porque any of you entra na categoria de alguém, algum de vocês, eu não sei quem, ele, ela, não sei, tá? Muito bem. Segunda parte aqui, who gives generously. Who gives generously. Então, você deveria pedir a Deus que, quem, aquele que, ou quem, ou que dá generosamente a todos. Então, por quê? Verbo give, já aprendeu. Aqui tá gives, por quê? Who gives, quem dá? Deus. Então, ele, terceira pessoa no presente, então fica gives, who gives. Olha só agora também, a gente pegou uma palavra maior agora, generously. A gente viu no primeiro texto, generous God. Só que agora esse generously tem um li e ele não tá antes do God. Por quê? Porque agora ele tá depois de um verbo. Agora ele não é um adjetivo, ele é um advérbio. O que isso quer dizer? Que ele dá mais detalhes no verbo. Então, Deus é aquele que dá e dá como? De que maneira? Generosamente. Por isso que ele é um Deus generoso, porque ele dá generosamente. Esse mente, que são dos advérbios do português, é esse LY. A maioria dos advérbios tem esse LY, que é aquele mente no final, tá bom? Alright. Então, nos dá generosamente, dá quem dá generosamente a todos, to all, a todos, to all, without finding fault, without finding fault. E eu escolhi essa versão porque essa versão é um pouquinho mais difícil de entender, mas olha só, without é uma preposição que significa sem, tá? A tradução without é sem, sem. E o verbo find é o verbo achar, encontrar, tá? Só que aqui tá finding, ele tá terminando com ing. Por quê? Porque todo verbo depois de uma preposição, ele precisa ter o ing. Então, sem encontrar. E aqui não fica sem encontrando, a gente não vai traduzir ao pé da letra, tá? É só uma regra, mas a tradução no português não exige seguir essa regra, tá? Então, sem encontrar, falta. Só que não faz muito sentido, porque fault é falta, falha, tá? Então, olha só, um Deus que dá generosamente a todos sem encontrar falta. Sem seria assim, sem achar problema, sem achar defeito, sem criticar. Eu coloquei aqui, foi isso, without finding fault, sem criticar. Deus dá para quem não tem, quem pede, Deus dá sem criticar, porque você tá pedindo, sabe? Às vezes você fala, eu fico sem graça de pedir alguma coisa, mas Deus não vai te rejeitar, tá? Ele não vai criticar, ele não vai achar ruim.
Então ele não vai encontrar nenhum problema, nenhuma falta nessa sua atitude de pedir, tá? Então essa é a ideia. Without finding fault. Ele vai dar de boa vontade. Em algumas versões do português tá que Deus concede de boa vontade, deliberadamente, livremente, tá? Então é isso, without finding fault. Difícil, né? Mas aqui a gente consegue ter um sentido. And, a última parte, and it will be given to you. And it, olha ali o linking. And it will be given to you. E it, e isso, e a sabedoria, e ela, will be given. Olha só que estrutura nova. Acho que é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui dessa forma, tá? Tá na voz passiva, o futuro na voz passiva. Sabedoria será dada a você. Então, por isso que a gente tem essa estrutura. Então, vamos lá. Aqui nós temos dois verbos. O primeiro verbo é o verbo to be, tá? Que no futuro, quando a gente usa ele no futuro, ele é o verbo assim como qualquer outro utilizado, tá? Então, will study, will work, will be. Então, será. O verbo ser tá no futuro, então é será. E o given, ele é o verbo dar, só que não é o give, no sentido de dar ou dar, mas ele tá num passado, num tipo de passado chamado particípio. Então é dado. Será dado para você, tá? Será dado. Will be studied. Isso será estudado. Isso será conhecido. It will be known. A gente pode colocar outros verbos aqui, eu tô dando alguns exemplos, tá? E sempre vão estar no particípio, que é aquela terceira coluninha. Quem já tá estudando inglês já sabe que naquelas coluninhas de verbos nós temos a forma básica, o passado simples e o passado particípio. No português é aquele formato estudado, dado, presenteado, tá? Falado, esse ado, ou comido, tá? Dormido, ido, ado, edo, tá bom? Esse tipo de verbinho, tá? Então, a sabedoria será dada a você. James 1:5. James chapter 1 verse 5. Então vamos ler desde o começo agora com todo esse entendimento. Agora você sabe que é hora de você praticar a sua fala e também depois o seu listening. Então repete comigo, depois você volta, não olha para a tela, pega papel e caneta e tenta anotar somente ouvindo e escreve. Faz aí o seu ditado, pratique e fica craque. Alright, let's go. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. And it will be given to you. James chapter 1 verse 5. Very good. Pratica aí os links, que tem bastante links aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e siga aqui as outras aulas com os versículos. Alright? Thank you. Bye bye.